Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre os imigrantes no Brasil, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil já recebe imigrantes, se a gente parar para pensar, desde o século XVI, ou seja, desde os descobrimentos. Muitas pessoas vêm para cá, não com o objetivo às vezes de morar, mas eles vêm, eles vão consolidando a estrutura e eles vieram aqui para nos colonizar, tá? O principal fluxo veio da Europa e da África. Europa, com os europeus colonizando a América, e África com a mão de obra escrava, tá? Os africanos vieram contra a sua vontade, tá? Em sua maior parte, vieram escravizados e realizavam trabalho forçado sem nenhuma remuneração. Ou seja, era muito ruim para eles, tá? O que veio acontecendo, tá? Havia uma pressão para a escravidão acabar, porque surgia a Revolução Industrial, e com a Revolução Industrial eles precisavam é, de mercado consumidor, e o escravo não era mercado consumidor, porque ele não recebia para exercer a função. Então havia essa pressão. E na Europa também aconteceu, como é que eu vou dizer para vocês, um grande número de imigrantes, de um grande número de pessoas desempregadas por conta da Revolução Industrial também. Por que elas ficaram desempregadas? Porque as máquinas substituíram os homens, tá? Então, dentro desse contexto, muitos imigrantes vieram para cá, principalmente italianos e portugueses, tá? E aí vieram tentar uma vida no Brasil. O Brasil já estava começando a passar, a gente está falando aqui de século XVIII, século XIX, tá? O Brasil começava a passar por reformulação, havia um movimento abolicionista para poder rever a escravidão, e aí eles vieram. Eles acabaram vindo trabalhar nas lavouras, tá? Muitos ganhavam até terras, mas eles acabavam sofrendo exploração pelo senhor do engenho. O que é isso? Eles acabavam adquirindo escravidão por dívida. Como assim, professor? Como os senhores de engenho financiaram a vinda deles para cá, eles deviam aos senhores. Então eles produziam. Tudo que eles produziam era dividido entre o senhor e eles. Beleza, até aí tudo bem. Só que próximo às áreas onde eles produziam não tinha comércio. E o único que vendia as coisas era os senhores de engenho, ou seja, o dono das grandes propriedades, com um preço muito alto. Então, ou seja, tudo que eles ganhavam, eles gastavam e continuavam devendo. Por isso o nome escravidão por dívida, tá? O Brasil hoje ele recebe diversos imigrantes, tá? De diversas partes. Da América do Sul, por exemplo, Venezuela tem vindo bastante, Bolívia. Mas quais são os motivos que fazem com que esses imigrantes venham para o Brasil? Primeiro, busca por melhores condições de vida. Segundo, caos social ou conflito nos países de origem, ou seja, países passando por crise ou guerras, eles acabam vindo para cá. Crescimento econômico do Brasil nos últimos anos. Professor, mas nos últimos 3 anos o Brasil não cresceu não. Concordo com você. Mas se você olhar o histórico dos últimos 10 anos, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo. Então, acabou atraindo uma série de imigrantes para cá, tá? E além disso, houve uma série de restrições de imigrantes na Europa e nos Estados Unidos. Tanto é que houve até a construção do muro agora por Trump na fronteira com o México. Tá bom? Galerinha, espero que tenham gostado. Um forte abraço e que Deus abençoe vocês.